Olá, mulheres lindas, abençoadas do Senhor. Hoje nosso tempo de oração e palavra será uma oração para clamar ao Senhor que envia os seus anjos para nos guardar. Sabe, essa foi uma oração que eu sempre ouvi dos meus pais quando eu era criança. E todas as vezes que eu ouvia, eu imaginava assim, os anjos do Senhor chegando à nossa casa, chegando assim no meu quarto, todas as vezes que a gente ia viajar ou que a gente chegava em algum lugar, o meu pai sempre orava e ele falava: Senhor, ordena os teus anjos para que estejam guardando a nossa vida, a nossa casa, nos livrando de todo mal, de todo perigo. Até que um dia eu estava lendo a Bíblia, eu descobri que essa oração que o meu pai fazia, na verdade, era um salmo que ele replicava na nossa casa. E hoje eu quero ler esse salmo aqui junto com você, para que, assim como eu cresci ouvindo os meus pais orando e hoje eu faço essa mesma oração na minha casa, na vida dos meus filhos, quando a gente vai viajar ou quando a gente chega em algum lugar, eu sempre faço essa oração. E hoje eu quero ensinar você esse salmo e para que você também crie esse hábito de orar, de fazer esse pedido ao Senhor. Se você puder, abra a sua Bíblia em Salmo 91, o versículo 9, nos traz um ensinamento precioso sobre quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós cremos no Senhor. Ele fala assim: se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Olha que salmo precioso, e nós podemos aprender aqui uma grande oração para fazermos aí na nossa vida, uma oração de proteção. Ele fala assim: se você se refugiar no Senhor, se você olhar para o Senhor e entender que o Senhor é a sua proteção, olha o que ele diz aqui: nenhum mal o atingirá, nenhuma praga chegará sobre a sua casa. E nisso você tem que crer e declarar sobre a sua vida que nenhum mal vai chegar na sua casa, que nenhum mal vai alcançar a sua vida, alcançar a vida dos seus filhos. Você tem que se posicionar na sua casa, não aceitar se existe algum tipo de perturbação, tribulação, algum tormento aí no seu lar. Você tem que se posicionar em oração, se refugiar no Senhor e crer que assim como você está se escondendo nele, ele pode enviar os seus anjos para te guardar e para te livrar de todo mal. Ele diz assim: pois ele ordenará aos seus anjos. Então a gente entende algo aqui, que os anjos do Senhor, eles estão prontos e preparados para nos proteger. Eles estão prontos e enviados pelo Senhor para estar ao redor da nossa casa, protegendo a nossa casa, protegendo a nossa vida. Então, quando você ora e diz: Senhor, envia os teus anjos para nos guardar, você tem que crer que essa guarda, que essa proteção celestial está sobre a sua vida e sobre a sua casa. E assim você não precisa ter medo. Não tenha medo do mal, não tenha medo do inimigo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós temos que nos posicionar em fé, clamar ao Senhor para que envie os seus anjos. Faça isso também quando você for sair da sua casa para trabalhar, quando você estiver saindo da sua casa para viajar, para ir a algum lugar. Ore ao Senhor, clame a Deus por essa proteção, por essa guarda sobre a sua vida, sobre a sua casa. E ele diz assim: e eles o sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé. Essa proteção, ela é uma proteção também física. Então a gente percebe que há uma proteção espiritual para que o inimigo, para que o diabo não entre em nossa casa. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando uma brecha para entrar. Mas quando nós estamos refugiados no Senhor, guardados no Senhor, o inimigo não tem como entrar. Assim como nós entendemos que há uma proteção espiritual, existe também uma proteção física para que você não se machuque, para que nada venha te ferir, para que nenhum acidente venha acontecer com a sua vida, para que o Senhor esteja te guardando, te livrando do mal, te livrando da morte, te livrando da enfermidade. Então ore ao Senhor,
peça para que Ele envie seus anjos para estar te protegendo, para estar te guardando. E hoje, neste dia, diante dessa palavra, talvez você está aqui pela primeira vez ouvindo que nós temos anjos que estão preparados e prontos para nos guardar. E você vai aprender essa oração e vai começar a praticar na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Vamos ter esse tempo de oração? Se você puder, feche seus olhos, que nós vamos orar aqui todos juntos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo de palavra, de instrução, de ensinamento. Senhor, assim como o salmista nos ensina que quando nós nos refugiamos no Senhor, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor está nos guardando e nos livrando de todo mal. E assim clamamos, Deus, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, marido, filhos, ora sobre o seu cônjuge. Senhor, nós oramos, Pai, para que o Senhor ordene aos seus anjos para que estejam ao redor da nossa vida, ao redor da nossa casa, para que nenhum mal chegue até nós. Oramos, Senhor, para que o Senhor envie esses anjos guardiões o tempo todo, Senhor, quando eu me mover. Senhor, enquanto eu estou na minha casa, quando eu saio da minha casa, quando eu estou indo trabalhar, quando os meus filhos estão indo para o colégio, Pai, quando os meus filhos estão indo na casa de amigos, aonde eles estiverem, eu clamo, Senhor, para que o Senhor ordene aos seus anjos e cada filho meu, ao meu marido, os meus filhos, meus parentes, libere, fale o nome das pessoas da sua família, fale assim, Senhor, ordene para que cada um ande com um anjo guardião, para que cada um, Senhor, ande com o seu anjo, para que nenhum mal, Senhor, venha sobre a vida da minha família, para que nenhum mal chegue, Senhor, na vida, Pai, de cada um que eu amo, que eu estou aqui orando, para que o Senhor proteja cada pessoa, Senhor, que eu estou colocando aqui em oração. Em nome de Jesus, eu declaro também a proteção física, para que, Senhor, nenhum espírito de morte, de enfermidade, de acidente chegue perto, Senhor, dos meus. Que o Senhor proteja, Deus, que o Senhor guarde, para que, como diz aqui a tua palavra, que os teus anjos, eles estão nos protegendo, que os teus anjos estão nos sustentando com a sua mão, estão, Senhor, nos sustentando para que a gente não se machuque. Eu declaro o Espírito Santo de Deus, para que toda pessoa que se aproximar da minha vida, da minha casa, com uma má intenção, se aproximar, Senhor, sendo um enviado de Satanás, eu já repreendo em nome de Jesus. E que para que, antes mesmo, Deus, que eu perceba, o Senhor já esteja ali com o seu anjo, Senhor, me livrando de todo ataque, de toda intenção maligna, de tudo aquilo que está vindo contra a minha vida, contra a minha casa. Em nome de Jesus, que nós oramos, agradecemos e cremos, porque em Ti, Senhor, nós estamos guardados, protegidos, porque o Senhor é o nosso refúgio. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Eu quero encorajar você que fez hoje essa oração, para que você envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder, para que as pessoas tenham esse conhecimento, gente, para que as pessoas tenham esse conhecimento que a gente pode orar pela proteção do Senhor, porque quando nós nos refugiamos no Senhor, nós podemos clamar e pedir que o Senhor ordene os seus anjos que venham nos guardar, para que os anjos, Senhor, estejam ao redor da nossa casa, protegendo a nossa família. Envie esse vídeo, envie essa mensagem, envie essa oração para os seus amigos, para os seus familiares, para que todos aprendam essa oração e consigam trazer, e fazer dessa oração um hábito para a sua vida. Em nome de Jesus, escreva aí nos comentários, Senhor, envie os teus anjos para guardar a minha casa. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.